Muito bem-vindo, você está no podcast Conversa de Terapeuta. E hoje eu recebo uma profissional de terapias que é a Araceli Bueno. E a gente vai bater um papo muito divertido aqui com ela. Eu tenho certeza que você vai aprender muito com a Araceli. Araceli, bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast Conversa de Terapeuta. Muito obrigada e obrigada por me atender e ser sempre esse carinho tão gostoso toda vez que nos atende. E deixa eu contar um segredo para vocês. A Araceli está aqui sozinha comigo no podcast. Para você que já acompanha o podcast, você sabe que normalmente teria duas terapeutas aqui falando comigo. Sabe por que a Araceli está aqui sozinha? Porque ela ganhou esse momento assim de uma conversa individual comigo, como bônus por ter sido uma das primeiras alunas a fazer a inscrição para a turma 4 do Viver de Terapias. Então, meu reconhecimento, minha homenagem a você, parabéns pela sua decisão, pela sua iniciativa e a rapidez em se inscrever e fazer parte do Viver de Terapias. Araceli, Obrigada. deixa eu te fazer uma pergunta. Você está falando com a gente de que cidade, se você está no Brasil? Caxias do Sul. Caxias, minha vizinha aqui, pertinho. Isso. E quais as formações como terapeuta que você tem, ou essa é a sua primeira formação? Assim, essa vai ser a segunda formação, porque o que eu fiz? Há uns 10, 15 anos atrás, eu fiz massagem com acupuntura em pontos. Então, eu generalizei massoterapeuta. Então, massagem e acupuntura em pontos. E depois eu fiquei esses anos sem praticar, porque sempre me dedicando a outros cargos fora a massoterapia, a massoterapeuta. Sempre. Certo. E agora, a partir de janeiro de 2023, no momento que eu avistei o senhor nas redes sociais e viu o conteúdo que o senhor nos passou, e nos passa essa tranquilidade toda aí, então eu resolvi me atualizar e seguir o meu caminho. Então, Excelente. eu não atendo, eu não tenho ninguém ainda para atender, porque eu não quis fazer isso até fazer todo esse curso da massoterapia e na formação da constelação familiar. Então, eu preciso me atualizar, eu preciso de conteúdo, eu preciso de segurança, de firmeza, de o que é de melhor para atender. E você está fazendo uma busca muito bacana, né? A gente vê que você está falando em constelação familiar, acupuntura, quer dizer, você está buscando um conhecimento realmente profundo, e isso é louvável. Araceli, eu estou à sua disposição, você recebeu esse presente e eu estou inteiramente dedicado a te ajudar a responder suas questões. Eu imagino que você tem aí algumas perguntas, algumas dúvidas para me fazer. Então, fique à vontade para começar com a sua primeira pergunta. Com certeza. Eu, assim, minha infância, eu não me lembro de grande parte dela, com o que aconteceu, nada. Eu só me lembro no momento em que meu pai era muito alcoólatra e ele estava sempre totalmente bêbado. Ele vinha para casa, colocava gasolina na casa para tacar fogo, para queimar toda a família. Então, como eu era a mais velha de 3 filhos deles, eu sempre procurava proteger os meus outros 2 irmãos, que na época nós éramos em 2, depois apareceu o terceiro. Mas assim, e sempre favorecendo, sempre tentando ajudar, mas chega num momento, assim, que chegou a extrapolar de tentar, matar minha mãe e eu me jogar na frente dela. Então, isso tudo ainda está muito vivo dentro do meu pensamento, talvez isso esteja travado muito ainda do passado. Sempre fui muito assim, às vezes até as pessoas dizem assim: "Nossa, mas tu quer ajudar todo mundo". Eu disse assim: "Talvez seja por eu
precisar de, vamos supor assim, o que eu tenho eu passo, o que eu não tenho eu busco, de conhecimento, de tudo, né? Então, eu queria uma ajuda para ver a que ponto chegou que eu estou travada e eu não consigo ir para frente, porque quando eu consigo um bom dinheiro, eu perco tudo. Então, isso me deixa, às vezes, até frustrada, porque eu batalho, não tem hora para começar, para trabalhar, não tem hora para terminar, atendo a todos com o mesmo carinho, a mesma atenção. Então, onde está esse travamento? Onde está esse bloqueio que eu não consigo ir para frente? Vamos começar por uma parte, assim. Você falou de vários conhecimentos aí. Quantas formações você fez ao longo da vida como terapeuta? Não ficou claro para mim. Foi uma, Não, duas, três, quatro? esse conhecimento que eu falo não é terapêutico, tá? Esse conhecimento, às vezes, as pessoas me procuravam para ouvir uma palavra, um acalento, alguma coisa assim, porque sempre, desde que eu me conheço por gente, assim, no sentido que eu comecei a fazer massoterapia, ser massoterapeuta, as pessoas começaram a me procurar para saber discutir uma ideia nesse sentido. Agora, atendê-los assim, eu nunca atendi. Então, eu disse assim, eu preciso me atualizar, eu preciso ver conteúdos para que, como eu faço para atender as pessoas quando precisam de um atendimento especial, diferenciado. É natural que todos nós que temos essa tendência terapêutica, né, somos pessoas procuradas pelas pessoas. O que a gente tem que entender é que uma pessoa que dá conselho, que conversa, ela não é um profissional. Não necessariamente é um profissional. A gente tem isso dentro das igrejas, a gente tem isso dentro de grupos de amigos, a gente tem isso com um vizinho de prédio. A gente tem isso entre os amigos, né? Quando a gente precisa conversar, a gente procura alguém. Agora, veja bem, você não paga para essa pessoa resolver o seu problema. Você quer ser ouvido. A maioria de nós não consegue ser ouvido, não se sente ouvido. E isso cria uma angústia na nossa sociedade muito grande. E a maioria das pessoas não é ouvida. Então, a gente precisa diferenciar o que é ser ouvido, o que é ser acolhido, o que é uma conversa, o que é palpite, opinião, coisas que não são profissionais e pelas quais a gente não cobra. E ok, de certa maneira, a gente começa por ali e vai entendendo que, poxa, mas talvez eu tenha essa capacidade, talvez isso seja um grande diferencial na minha vida. E aí isso vai surgindo dentro da gente aquela vontade, aquele desejo de estudar, aprender as técnicas, obter o conhecimento mais profundo, para nos tornar esse profissional. Mas aí a gente precisa pensar uma coisa. E eu vou insistir, a terceira vez que eu vou fazer essa mesma pergunta, porque parece que a resposta, talvez eu não estou conseguindo te ouvir direito. E ouvir que eu quero dizer é de compreender. Quantas formações de ir lá e pagar por um curso, estudar, fazer todo o curso, terminar o curso, obter um certificado profissional, você possui? Um só, que é massoterapeuta. Então, você é uma terapeuta em massoterapia, certo? Ok. Que te dá oficialmente uma profissão. Ok? E agora você está aqui no Viver de Terapias e você ganhou, né, a formação profissional no método Ressentir, que vai te possibilitar também atender online. Porque eu imagino que a massoterapia você só pode fazer presencial. E eu acho que isso vai ser um grande salto para você.
Tá Com bom? certeza. Então, legal, você veio desse caminho, você encontrou esse lugar no mundo, esse desejo de ter um propósito de vida mais nobre, mais elevado, de ajudar pessoas, e você foi buscar uma formação para isso, e agora você está atualizando conhecimentos e ampliando de maneira que possa atender até online, porque o nosso mundo hoje é um mundo online. Maravilha, está tudo certo esse caminho. Mas agora vamos dar uma olhada uma coisa. Você começa falando de uma infância muito dura, de uma infância muito difícil. E você me coloca uma pergunta como se eu fosse teu terapeuta. Mas eu não sou teu terapeuta, eu sou o professor do Viver de Terapias, eu sou professor do Método Ressentir, eu não estou aqui para fazer terapia com você. Tá? Então, quando você fala... Talvez então, aí só para retificar a pergunta, eu ainda não consegui fazer esse meu enxergar e descobrir aonde eu estou bloqueada. Agora eu acho que deu para entender. Não que eu venha que o senhor seja meu terapeuta. É justamente isso. Eu não cheguei aí nesse estágio, nesse momento, aonde eu estou bloqueada. Eu não consegui fazer isso sozinha. Então é isso que a gente vai resolver hoje, né? Onde você está bloqueado. Então vamos lá, para a gente continuar com isso, porque tudo que você falou é muito relevante. Tá? Eu tenho uma pergunta que é um pouco desconcertante, mas se você me dá a autorização de fazê-la, você pode ter certeza que você vai crescer e aprender muito com isso. Minha pergunta é, você fez 2 cursos, um como massoterapeuta que você pegou seu dinheiro e pagou para se formar uma massoterapeuta. E agora você pegou seu dinheiro, pagou para entrar no Viver de Terapias e, por consequência, obter também o aprendizado do método Ressentir. Então, por 2 vezes na vida, você pega seu dinheiro e, entre as milhares de coisas que você poderia fazer na vida, você prioriza o conhecimento, o aprendizado e a autorização para atuar profissionalmente com isso. Até aqui estamos ok? Sim. A pergunta, então, é: quantas vezes a Araceli pegou dinheiro dela, da bolsa dela, e pagou para um terapeuta fazer uma terapia com a Araceli? Uma vez e não adiantou. Daí eu fiquei bem decepcionada. Então vamos Porque lá. Você está naquela... dizendo que houve uma vez, tá? Uma vez, uma única vez, e Uma você está única dizendo que vez. foi decepcionante. Isso. Certo? Agora vamos entender o contexto disso. Uma vez, você procurou que tipo de terapeuta? Que tipo de terapia você procurou que era uma terapia de uma vez só, que tinha que resolver sua vida numa única vez? Procurei uma psicóloga. Uma Só que psicóloga. porque no momento que a pessoa me atendeu, ela disse que eu estava lá, mas era por uma bobagem à toa. Então, quando ela falou isso, eu fiquei bem decepcionada. Você acha que você deu a Araceli, aquela Araceli criança, a menina que passou por tanto sofrimento, por tanta tristeza naquela infância que você relatou para a gente aqui, será que a Araceli adulta, será que ela deu uma chance honesta da Araceli criança ser tratada, cuidada e resolver essas dores? Eu queria porque eu estava procurando uma ajuda. E Ok, eu mas você talvez... bateu numa porta e você se decepcionou. E eu não vou questionar isso, Isso, vai ser o isso. direito frente ao que essa pessoa disse. Foi o Mas que a eu minha entendi. pergunta Mas é: qual? É. você deu uma chance honesta? Você acha que batendo numa porta, e vamos lá, Ah, sim, entendi. vou usar uma expressão chula aqui. Você bateu numa porta e quebrou a cara. Será que era o suficiente para você ajudar aquela Não, menina? não, não era o suficiente. Não é. Só que um pouco é o erro meu de não ter procurado outros profissionais um pouquinho melhor do que essa que eu fui buscar.
E daí foi passando o tempo e a gente Vamos peca lá. nesse fator. Tem pessoas que me ouvem falar uma vez e saem correndo, porque eu sou muito estúpido, eu sou muito agressivo na minha fala. E por que eu estou te falando isso? Algumas pessoas ouvem eu falar 5 minutos e não querem mais me ouvir falar. Então, para essas pessoas, eu sou incompetente, ruim, mal, sei lá. Tem outras pessoas que me procuram e preferem pagar mais caro para mim justamente porque elas vão ouvir rápido e reto o que está acontecendo. São as pessoas que me adoram e dizem, nossa, você é maravilhoso. Se a gente for olhar de um âmbito mais distante, eu não sei se eu sou bom ou ruim. Para quem? Para um eu posso ser horrível, para outro eu posso ser maravilhoso. Então, ser bom ou ruim está muito mais condicionado ao que a pessoa espera de mim do que quem de fato eu sou. Faz sentido? Posso botar um porém aí? Por favor. Hoje as pessoas não gostam de ouvir a verdade, e sim, eles permanecem no mundo de uma falsidade. E por isso que quando a gente procura a parte diferencial, como no meu caso, procurei a massoterapia, foi o diferencial para que eu pudesse crescer nesse fator, porque era Certo. algo que vinha buscar nada de espiritual, nada de hipnose, nada disso. É consciência e subconsciente. Essa é a minha procura, porque você trabalha diferenciado, você é direto, Então me você explica uma não. coisa. Você falou nada de espiritual, nada de hipnose. Esse espiritual é incorporar, isso que eu quero dizer, né? Isso não é É, espiritual. Incorporar não é espiritual. porque quando O que, vem que, o que, que você entende como espiritual? Fala para mim. Normalmente, quando as pessoas atendem, existe o espírito que ele incorpora. Já, Não, mas já vamos no vi, conceito da palavra. O que, que é para você que anima teu corpo? Aquilo que está além do teu corpo é o que para você? eu não sei te responder isso. Mas tu concorda que existe alguma coisa além do corpo, da pele ou do Existe, sangue? claro, com E o que certeza. é isso? Nossa alma, Tá. E essa esfera que compreende isso que nós não podemos ver, não podemos tocar, mas que anima, que somos nós, isso estaria em qual instância? Se esse é o mundo real, aonde, em que dimensão? Desculpa, mas me falta uma palavra. Eu só queria entender como você denomina esse lugar aonde está essa energia que nós somos. Se para você o espiritual é uma coisa que é ligada à religião ou incorporação, ou seja lá o que não, for, eu queria não, entender o não. que é o espiritual para você. Não, eu só quis dizer que, no sentido assim, ó, o lado espiritual para mim é o lado do bem, o lado que eu queira evoluir como pessoa. Tá? Evoluindo como pessoa, eu quero descobrir algo melhor do que eu tenha de conteúdo, Uhum. o que eu quero aprender? Nesse aprender, o que está por detrás de tudo isso? Um Legal. exemplo, eu quero descobrir assim, a minha alma. O que tem na minha alma que eu não compreendi, que eu não entendi ainda, que eu não sei ainda? Então Então, tá, agora nós chegamos num ponto muito importante dessa conversa. Tá incrível, a gente está acessando coisas mais profundas, a gente está sendo, né, muito interessante. Você disse do subconsciente. Então eu queria que você explicasse para mim o que é o subconsciente do ser humano. aonde ele guarda alguns fatos, algumas coisas que muitas vezes a gente não lembra,
de toda a vida da gente, pode ser. E aonde fica esse lugar, Araceli? O lugar que eu digo assim, pode estar no útero, pode estar no Não, isso é o lugar espaço, do trauma. Eu estou perguntando o subconsciente. Aonde fica o subconsciente? não sei te dizer. Ah, pois é. Porque quando você disse para mim que não quer acessar o espiritual, não quer hipnose, e ao mesmo tempo você Não, disse... não, eu não falei isso. Eu só disse assim que muita gente Ah, acessa o espiritual para incorporar. E o teu fator disse que não é espiritual e nem hipnose, porque a gente fica consciente e a gente busca no subconscientes os fatores para serem desbloqueados, não é isso? então, assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. O subconsciente, biologicamente falando, ele está em cada célula como uma memória celular, biologicamente falando. Para que eu consiga falar em subconsciente, eu estou falando de uma mente que não está no cérebro. Se essa mente não está conectada no cérebro, que mente é essa? Que tem memórias de tudo que aconteceu antes e depois e que é atemporal. O subconsciente é a mente do ser. É exatamente isso tudo que você está negando como espiritual. E eu entendo você negar porque você está misturando duas coisas que não se misturam. Você está trazendo uma coisa que tem a ver com religião, que é incorporação, que é não sei o que é lá, e você quer colocar na mesma bandeja que o espiritual. E aí você fica sem nada nas mãos para tratar com aquilo que está dentro do ser, que você mesmo chamou de alma, que é aquilo que vai para além da carne. Só que se a gente seguir esse caminho, nós vamos se perder, porque aí nós vamos entrar em confrontar crenças, em coisas... E realmente, eu já te falei isso em outra oportunidade, eu não quero mudar a crença de nenhuma. Eu quero respeitar a crença de cada um de vocês. E te fiz essas perguntas porque eu estou notando aqui que realmente você... Como é que você vai tratar um subconsciente se você não entende o que é o subconsciente? Se você não tiver claro que esse subconsciente é essa mente para além do corpo, disso que anima o corpo, como é que você vai tratar isso? E eu quero realmente responder para você a pergunta que foi: por que eu estou bloqueado? E eu estou tentando te mostrar por que você está bloqueado. E a pergunta que eu te fiz foi: quantas vezes você pegou dinheiro da sua bolsa e buscou um terapeuta para fazer um tratamento, para tratar, para dar àquela criança que a Araceli foi, que passou por tanta dificuldade, por um ambiente tão tóxico e caótico? Quantas vezes você deu a ela a oportunidade de limpar suas feridas e transformar toda aquela dor em força? E aí você me respondeu uma vez. Foi decepcionante. Ou seja, essa uma vez que você deu não deve ter passado de 50 minutos. É. E a única coisa que você tirou de lá foi que aquela profissional não era boa. Mas o fato é que, se eu vou num lugar e eu fico insatisfeito com o serviço ou produto que me oferecem, eu vou procurar um outro. Ou um outro fornecedor, ou um outro produto, ou um outro serviço. Eu não volto para casa e digo assim: não, agora eu nunca mais vou comprar banana porque eu comprei banana ontem e tinha uma banana estragada, batida no meio. Então, Araceli, o que será que é a verdade mais profunda em você que faz você bloquear na vida? Porque não se trata de bloquear como profissional de terapias. Se trata de Não. bloquear na vida. E aí eu te pergunto: como esperar que as pessoas ajam de uma maneira diferente do que você age? Porque se você quer prosperar como profissional de terapias, você precisa ter clientes, certo? Sim. Para ter clientes, as pessoas precisam tomar consciência de que a dor e os problemas que eles têm, não dá para deixar isso embaixo do tapete, não dá para deixar isso quieto, que tem que ir lá e resolver, que é justamente o que você não fez. Você tentou uma vez, disse que se decepcionou com a profissional e voltou embora. Então vamos lá. O ponto qual é? Se eu quero pessoas que resolvam suas dores, eu acho que faz sentido ser congruente com isso. Eu tenho que ser uma pessoa que resolve as dores. Passa por essa atitude de buscar profissionais, de pagar para uma terapia,
para que eu consiga ser o terapeuta que recebe para fazer isso. Não te parece coerente? Sim. Agora eu te pergunto, então aonde é que você está bloqueado? Qual é o passo que você não está dando que muda tudo? Procurar uma terapia. Então vamos lá, vamos repetir isso para isso não parecer uma coisa boba. Qual é o passo, o primeiro passo para você destravar na sua vida? Procurar um profissional de terapia. Eu vou tentar pegar uma carona no que você está dizendo e dizer assim, ó, fazer o processo até o fim. Dar, não ao profissional, mas à Araceli, criança, uma oportunidade honesta de limpar e transformar toda essa dor em força. Faz sentido para você cuidar de você primeiro, antes de cuidar de todas as pessoas no mundo? Sim, faz sentido. Agora, olha só, será que poderíamos dizer que talvez esse tempo todo, quando você estava tentando tratar, né, não como profissional, mas como talvez a amiga, talvez a colega, talvez a vizinha, não sei, mas a descrição que você deu quando chegou aqui, que uma vida toda você sempre acolheu todo mundo, cuidou de todo mundo e deu bons conselhos para todo mundo. Será que inconscientemente você não estava tentando cuidar da tua criança interior? Com certeza. É isso que nos move, e é isso, exatamente isso, Araceli, que vai transformar você numa grande profissional, uma profissional maravilhosa. Só que como é que você vai fazer uma terapia se você nem sabe como que é uma terapia? No sentido de eu, como cliente, procurar, ir lá, chegar lá, como é que eu sou recebido, o que eles falam, como é, como é que não é. Sabe, se você não viver essa experiência, você não acha que vai ficar faltando alguma coisa para você? Vamos fazer um pensamento. Você faz 5 anos e meio de psicologia. Você sai da faculdade formada. E aí você tem que montar um consultório. Só que você nunca colocou os pés dentro de um consultório de psicologia antes. Você não sabe o que a secretária fala, o que acontece quando você chega lá. Você chega lá e entra direto na sala, você fica esperando, você não sabe. Você consegue visualizar o que eu estou te passando? Sim. Nenhum curso vai te dar essa experiência, essa vivência, de tomar a decisão de confiar num profissional, de talvez não concordar com tudo que o outro fala, mas ainda assim conseguir tirar algo de precioso dali a ponto de você passar para a próxima fase, para a próxima etapa. De você conseguir levar algo tão poderoso que te ajude a ir para frente na vida. O Viver de Terapias, ele vai te ensinar a se comunicar com o cliente, a escolher uma abordagem de maneira assertiva, clara, para fazer os clientes vir até você, vai te posicionar, ele te mostra o caminho, como é que você se posiciona como uma referência, de como é que você se valoriza, se você se torna uma pessoa que os teus clientes não vão comparar preço, é barato, é caro, não. A fórmula, passo a passo dos Viver de Terapias, ela vai colocando você de uma forma no mercado como terapeuta que você vai ser incomparável e uma referência. Então, mesmo que você cobre R$500 no atendimento, eles não vão ter como comparar. Se você seguir a forma do Viver de Terapias, você não tem como ser comparada com outro profissional. Você trazer clientes sendo uma referência, se posicionando como incomparável e única naquilo que você fala. E a gente começa o Viver de Terapias olhando para qual é a sua história de vida, para entender sobre qual assunto é mais profundo para você falar, que é o que a gente está vivendo agora. Você teve hoje a 3ª aula. Então, na aula anterior, você olhou para a tua dor existencial, e hoje a gente olhou, através da dor existencial, você olhou para com quem você fala. Você percebe? E é muito claro, ouvindo você, que a gente sabe que você vai falar com mulheres. Qual a tua faixa etária hoje? Tenho 62 anos. Mulheres com mais de 45 que tiveram uma infância extremamente difícil, que envolveu uma família desestruturada, talvez um pai alcoólatra, talvez uma mãe que vivia num relacionamento tóxico e não conseguiu, né? Talvez para cuidar dos filhos, talvez
por que motivos a gente não sabe, não cabe a nós, mas ela permaneceu e suportou tudo isso, essa carga difícil. Agora, baseado nisso, na próxima aula, você vai escolher um problema específico que a sua terapia resolve e você vai ajudar pessoas assim. Porque desse assunto você fala com propriedade. Se eu fizer perguntas para você sobre como é uma criança viver com um pai alcoólatra, você sabe todas as respostas. Se eu te perguntar como que é para um filho ver a mãe sendo agredida, você sabe todas as respostas. Não é verdade? Com certeza. Mas vamos lá. Você passou por abuso na infância? Não. Então, se eu perguntar que eu sobre saiba, abuso... não, né? Que eu saiba, não. Ok. Então, vamos lá. Não passou. Tá. Agora eu venho aqui e te pergunto sobre abuso. O que você vai me dizer? Você entende? Você vai falar com propriedade, com profundidade e com total abundância. Você poderia ficar 1 dia, 2 dias falando. Nós poderíamos combinar uma semana de lives, como eu fiz uma vez com a Marisa, live toda segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, ao meio-dia, e eu e a Araceli entramos lá e falamos ao vivo. Se a gente falar de abuso, você vai parecer uma boneca, concordando com a cabeça sem saber o que dizer. Agora, se nós falarmos de uma família desestruturada, de um pai alcoólatra, de um pai violento, da mãe tendo que suportar sobre isso, quem vai calar a boca sou eu, porque eu não vou saber o que dizer. Mas você vai falar muito, e muito interessante vai ser te ouvir, porque você tem um domínio, você tem um conhecimento, uma vivência sobre isso. E aí, somada a essa experiência, essa vivência toda, todo o conhecimento sobre as terapias que você foi buscar na sua vida. Um novo olhar para isso, um olhar mais profundo. Você percebeu que agora você tem autoridade? Agora você é uma referência e eu quero te ouvir? Agora eu quero te ouvir, eu quero saber o que você tem para dizer sobre esse assunto. Só que você vai falar não como uma vizinha palpiteira, dando... Não. Você vai falar do olhar de um especialista, de uma pessoa que estudou. Eu não sei, mas talvez na massoterapia existe um pontinho lá que se a pessoa foi abandonada pelo pai, ou se sentiu rejeitada, você encosta o dedo e a pessoa chora que nem uma criança. Tem um pontinho lá, talvez na massoterapia, que você aperta e você sabe se aquela pessoa foi rejeitada, foi abandonada, passou por violência. E aí você começa a contar, olha o que você está fazendo. O foco que te torna uma especialista incomparável, aquilo que te torna uma pessoa que eu quero ouvir você, é a tua história de vida. É a tua dor existencial. Mas o que torna você especial, desejada, que eu pagaria o valor que fosse, eu tiraria da minha bolsa para me tratar com você, é que você vai falar disso não como uma vizinha fofoqueira, mas como uma terapeuta. Que vai dizer, olha, tem um pontinho aqui assim, eu não sei se aparece na câmera aí, e eu também não sei onde que é esse pontinho, pelo amor de Deus, não me leve a sério agora, porque eu não entendo nada de massoterapia, né, gente? Sim, mas tem um pontinho lá que se eu tocar em você, você mesmo pode tocar aí, Paulo. Você está numa live, né? Aí você diz assim, Paulo, põe o dedo para mim embaixo da axila direita do papai e aperta para você ver. Aí o Paulo começa a chorar. O que está acontecendo? Deixa eu te explicar o que houve. Provavelmente você foi levado para longe da sua mãe, isso aqui, papai. Aí como você sabe disso, cara? Como que existe isso? Eu não sei. Tá no meu corpo a vida inteira, tinha uma tomada aqui, ó, para acessar a minha maior dor que eu tô carregando inconscientemente, eu não sei. Você sabe. Porque você estudou, você trabalha com isso, você é especialista. E aí eu me encanto, eu me apaixono pelo teu conhecimento, você se torna uma referência para mim que eu quero cada vez ouvir mais. E eu sinto uma gratidão. O nome disso, tecnicamente falando, é reciprocidade, que é, eu estou recebendo tanto de você que eu me sinto numa gratidão e em dívida com você. A etimologia da palavra obrigado quer dizer, eu me sinto obrigado, eu estou obrigado com você. Então, você está construindo um relacionamento. Você está fazendo depósito. Cada live que você faz lá um dia falando sobre isso, e eu vou me identificando, e eu vou entendendo coisas que acontecem comigo que eu nunca entendi, eu vou entendendo coisas, e aí eu vou, cara, avançando na minha vida.
Eu vou descobrindo coisas sobre mim. E para mim você se torna um astro de cinema no meu celular, sabe por quê? Porque cada vez que você fala, eu quero te ouvir. Então, toda vez que você postar um vídeo, fizer uma live, eu quero ver. E essa coisa aqui, ó, esses aparelhos aqui que eu tenho aqui, eles identificam aquilo que a gente prioriza na vida. E quanto mais você olha para uma coisa, mais ele te mostra aquela mesma coisa. Antes, há uma semana atrás, eu não conhecia a Araceli. Agora, meu Deus do céu, você tinha que ter visto a última live dela. Gente, ela falou de uns pontos que você acessa e se você tiver problema de relacionamento, vai aparecer. Gente, eu estou inventando coisa aqui, tá, gente? Estou inventando exemplos na minha cabeça para não nada. Mas, professor Paulo, na reflexologia podal, isso é verídico. Eu sei porque uma vez eu fui no quiroprata e ele botou um dedo aqui assim, eu chorava de soluçar. E aí foi daí que eu tirei esse insight. E aí eu perguntei, o que tu tá fazendo, homem? Eu chorando e falando com ele, né? E não queria parar de chorar. E ele dizia assim, abandono do pai na infância. Se sentiu abandonado pelo teu pai. Eu olhei para ele chorando e falei, meu pai morreu quando eu tinha 10 anos. É. Daí ele, deixa eu botar para fora, deixa eu botar para fora. E ele ficou lá, uns 5 minutos, 6 minutos, eu não sei, para mim parecia uma eternidade. Ele não apertou, ele só encostou o dedo, ele ficou com o dedo encostado, até eu não ter mais lágrimas para chorar. E eu senti um alívio tão grande, eu me senti tão bem depois daquilo. Me ajudou tanto. Se a sessão toda fosse só aquilo, eu já teria feliz. Então, você tem conhecimentos, hoje já, que você poderia entrar numa live e trabalhar. E olha como é simples, né? Parece complicado. Hoje a gente teve uma aula, as colegas lá mandando perguntas, achando que é impossível ir para a prática, né? Teve uma colega que falou, é fácil falar a teoria, quero ver fazer a prática. Mas olha aqui, olha a prática aqui. Gente, a tua dor existencial é um pai alcoólatra, violento e uma mãe sobrevivendo nesse caos. Talvez com irmãos e tudo mais. Beleza. Agora você pega o teu conhecimento de hoje, que você já tem, e mais o que está aprendendo na comunidade, no método sentido, enfim, mas você trabalha com o que você tem. Você não fica esperando o amanhã para ter mais, para daí começar. Não, você começa com o que você tem. E você vai trazer dentro das ferramentas que você dispõe, dentro do conhecimento que você dispõe, você começa a depositar. Sabe por quê? Porque aqui, ó, tem um segredo na internet. Quando eu olho para algumas pessoas aqui, tipo o meu professor Carlos, tipo a minha professora fulana, Beltrana, eu me sinto até envergonhado com as coisas que eu falo, porque, gente, eles sabem tanto mais do que eu me sinto tão pequeno diante deles. Só que a gente não fala para quem sabe mais do que a gente. Aliás, o professor Carlos, o neurocirurgião Carlos que eu estou citando aqui, ele deve saber menos que um outro professor dele, para o qual ele se sente tímido de falar. Então, quando a gente fala aqui na internet, aqui no Instagram, a gente não está falando para quem sabe mais do que a gente. A gente está falando de 13 mil pessoas que tem aqui nesse meu aqui hoje, talvez eu estou falando para 300 pessoas só, que são as 300 pessoas que querem me ouvir e sabem infinitamente menos do que eu. Sempre tem alguém que sabe menos. Então, a gente sempre pode abençoar a vida de outra pessoa com o pouquinho que a gente tem. Abriu bastante esse caminho, esse entendimento. Muito show. Então, olha só, vamos fazer um resumo de tudo que a gente viu nesse podcast. Querer tratar a dor dos outros sem saber como fazem isso, não sei se é o melhor caminho. Eu acho que é importante você ser cliente para quando clientes chegarem, você saber como conduzir. Eu acho que é uma rica experiência. Inclusive, vou deixar bem claro que eu não confiaria numa única experiência. Eu, Paulo, isso é uma escolha pessoal minha, semana passada eu tive uma terapeuta. Fui lá na Eliane fazer uma terapia. Semana que vem a gente volta. Eu nunca paro de buscar terapia. Você está falando isso e, assim, bem essa parte frontal aqui parece que tem um peso bastante grande. E o que você acha que é esse peso?
Eu acredito que seja a gente procurar ajuda para ser ajudado, né? E ficou claro para você que não é só buscar uma sessão, uma terapeuta. Sim, sim, Quanto mais terapeutas você, como cliente, buscar, mais rico de conhecimento, de experiências, mais rica vai ser o teu atendimento. Porque você vai se deparar com coisas que você vai ter pavor. Você vai dizer, nossa, jamais vou falar uma coisa dessas para uma cliente. Onde é que já se viu pegar aí a dor da pessoa e dizer, isso é bobagem, isso é frescura? Isso não se faz. Foi um grande aprendizado. Foi um grande aprendizado essa psicóloga na sua vida. Do que não fazer, mas foi um aprendizado. Agora, quantos outros terapeutas você pode ter momentos com eles e aprender coisas boas, coisas que você pode fazer também, com certeza. tá? Então, a gente olhou para essa questão básica da mulher, do ser humano, e, ao mesmo tempo, a gente pegou e olhou para a tua dor existencial, que você trouxe lá no início, entendeu ela, e conseguiu construir como você começa já hoje, se você quiser, a se comunicar com as pessoas lá no mundo lá fora. Daqui 2 ou 3 semanas, a gente vai chegar no nível de terapias na fase em que você vai construir a tua comunicação, teus vídeos, tuas lives, tudo mais. Quando chegar lá, você já está 2 semanas na frente dos teus colegas, porque você já entendeu sobre o que você fala com propriedade e como falar sobre isso, você vai aprendendo ao longo do caminho, fazendo, errando, acertando, mas fazendo. E é dessa maneira que eu quero que você saia daqui desse podcast, com a clareza de quem você é, qual é o seu lugar no mundo e qual é a tua voz, que é única e incomparável, em meio de você abençoar vidas de muitas pessoas, muitas. Com certeza. Ficou claro para você? Ficou. Eu agradeço por te ter tirado esse tempinho para a gente conversar. Para a gente finalizar por aqui, eu agradeço muito a tua presença, agradeço a tua honestidade, humildade em trazer com tanta leveza as tuas questões e dar a oportunidade para mim de te ajudar e de tantos colegas que são terapeutas e que também, quando chegaram aqui para assistir essa conversa, pensaram assim, nossa, eu estou travado e eu não sei como destravar. E talvez essa conversa tenha aberto um raio de luz, uma janela de esperança, uma porta para a pessoa começar a caminhar. Eu fico muito feliz com tudo isso e isso só é possível quando alguém é tão generoso de coração de vir aqui e colocar a sua vida para a gente poder olhar com tamanho carinho. Gratidão. E eu agradeço pela sua generosidade. Nossa, muito, muito obrigada, muita gratidão por tudo isso.